Hoje, sábado, dia 18 de janeiro, nós já temos a nossa primeira dupla de anjos. Pro desespero aí do Marcelo, né, que tava ali. O cara passou ontem a festa inteira e passou hoje a manhã inteira tentando manipular os gêmeos para fazer com que os gêmeos, se ganhassem a prova, dessem imunidade para ele. E então ele falou que era tiro no pé, que o público não ia gostar e tal. Ele fez toda uma manipulação ali para tentar conseguir a imunidade e não conseguiu, né? Aparentemente a gente vai ver ele lá no paredão. Obviamente, se o Vinícius, né, não vier a estragar a nossa diversão, porque Vinícius ontem, durante a festa, começou a dizer que o Diogo é ator, que ele vai sair do BBB, vai continuar com a carreira dele de ator, mas a Arleane sonhou a vida inteira estar no BBB e que para ela participar do BBB é tudo. Então ele já meio que tá tentando forçar a barra ali pra Aline indicar o menino, o Diogo com a Vilma, e deixar o Marcelo e a Arleane livre. Eu espero mesmo que a Aline não caia nessa esparrela, porque aí isso vai dar ruim pra ela lá na frente, já entendendo o sentimento do público. Se ela percebeu que tem um certo movimento da casa, deles mesmos lá dentro, contra o casal do Pix, ela tem que justamente colocar. Ela não pode deixar isso aí pra eles de uma coisa tão fácil, porque se fosse o oposto, e aí é uma coisa que vocês precisam compreender melhor, se fosse o oposto, o tal ali do Marcelo não iria titubear em fazer. Então você precisa pensar nessas coisas do jogo. Ah, se a Arleane vai sofrer ou não, isso é problema dela. Jogo é jogo. Você precisa ser jogado da maneira que precisa ser jogada. Então, o correto é botar o casal no paredão. Espero eu que a menina, que a Aline, não ceda aí ao que o Vinícius quer e bote o casal no paredão, para não dar nem chance deles fazerem uma bate-volta. Bota eles lá direto. Marcelo passou a madrugada inteira prometendo mundos e fundos. Disse ele que vai causar o maior auê no Sincerão, que ele vai falar um monte pra Aline, na cara dela, se ele for indicado pro paredão. Disse ele que se ele cair no paredão, ele vai puxar num contragolpe. Ninguém ali que as pessoas estão esperando, que vai ser alguém que tá nas sombras dos outros e tal. Fiquei pensando, homem, pelo amor de Deus, tu tá prometendo muito e tu não vai fazer porra nenhuma do que tu tá prometendo. A gente que trabalha cobrindo essas coisas, a gente já sabe o padrão de todo mundo. Qual é o padrão deles ali? Quem muito promete, nada entrega. Então não adianta ficar prometendo, eu vou entregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque se eu ficar eu vou fazer acontecer. Não! Faça e aconteça agora. Não espera não até outro dia, não. Faça e aconteça agora. Porque é a única chance que você tem de mudar alguma coisa. Mas, no final das contas, eu acho até que o público não vai dar uma segunda chance aí pro casal do Pix não, tá? Acho que se o casal do Pix cair mesmo no paredão final, devem ser eles os eliminados. Outros destaques da festa foram justamente o palhaço e a palhacinha. A palhacinha lá, a Raíssa, passou mal durante a festa. Foi comer um negócio lá de camarão. E aí ela comeu lá o negócio, passou mal, precisou ser atendido, o pai ficou chorando. Aí depois o pai fez uma brincadeira com ela porque ela tava sensualizando no polidense e tal. Tipo, foi umas coisas que eu vou já contar pra vocês. E aí a Dona Vilma e o Diogo. Dona Vilma e o Diogo estão ali começando a aparecer um pouquinho mais. Agora, se vocês estavam esperando aí a Dona Delma e o Guilherme, eles foram dormir cedo, não entregaram muita coisa não. Pelo menos a Dona Delma não entregou nada da bagaceira que ela estava prometendo, né? Passou dias pedindo para uma festa, passou dias exigindo ali festa e isso não aconteceu.
Mas vamos lá ver aqui algumas das coisas que aconteceram nesse período aí do BBB e já já eu vou relembrar para vocês algumas coisas. Depois lá da mira do líder, o que a gente já tinha falado para vocês ontem, de fato veio a acontecer. Os meninos ali, perceba a cara do Marcelo, gente. Eu sempre peço para vocês olharem a cara dele, porque a cara entrega muita coisa. As palavras você pode falar de um jeito, mas a sua expressão corporal entrega outra coisa. No caso dele, você percebe a expressão corporal dele. Ele tá ali tentando de todas as formas manipular a situação. E ele fez isso em cima dos gêmeos, tá? Os meninos ali foram lá e disseram que eles estavam prontos para ir pro paredão, que tava tudo de boa para eles irem pro paredão. E até o João Pedro falou: eu tô pronto, eu tô de boa, se for para ir pro paredão eu vou mesmo, eu tô preparado e eu vou. E aí depois o Marcelo começou lá a bebeu horrores. E aí falou assim que só um milagre salvaria ele do paredão, como ganhar a prova do anjo. Isso não é um milagre, inclusive, né? Você foi, aliás, inclusive, né? Daqui a pouco vocês vão ver, ele foi um dos piores jogadores da prova do anjo. Um dos piores ali, ele ficou em 5º lugar, foi um dos piores. E aí ele começou a falar ali de um monte de coisa, dos planos que ele tem e tal. E aí ele começa a dizer que só o milagre mesmo pode salvar ele ou a mulher, dos dois ali. E alguém tinha que vencer o anjo e dar o anjo para eles para ser a salvação. Senão ele ia pro paredão porque ele é a opção da casa e todo mundo ia nele. Aí depois que ele falou isso pros meninos, pro João e tal, os dois começaram a discutir ali. E aí o menino até falou ali, se a gente ganhar, quem vai é nós. E o João Gabriel, né, falou ali, mas se a gente ganhar e der o anjo para vocês, quem vai pro paredão é a gente. E aí o Marcelo tranquiliza e diz que se ele ganhasse a prova do anjo, os gêmeos não iam pro paredão porque ele ia dar a imunidade para os gêmeos. Mas ele também deu a entender, né? Eu te dou imunidade se vocês me derem imunidade. Só que aí o negócio já começou a desandar porque um dos gêmeos não acreditou no Marcelo. Ao contrário. Aí a Arliane foi lá, começou a tranquilizar o Vinícius, começou a dizer ali para ele que tem muita coisa para acontecer, mas que tava tudo bem, que ela gosta muito do Vinícius, gosta muito da Aline, que os dois se aproximaram desde o começo, mas que quem decide é o público, e ainda tem a votação e muita coisa pode acontecer até lá, que tudo pode mudar de uma hora para outra, e tá tudo bem, que ela não tava chateada não. Mas o marido dela tava, né? Olha a cara do homem, você percebe ali pela cara do homem. Aí depois a palhacinha ali bebeu horrores, né? Dá pra ver pela cara dela que ela tava bem, mas bebeu mesmo, né? Aí ela começou a dançar, sensualizar, fez ali um monte de dancinha e tal. Enquanto isso, o João Pedro comentou ali sobre a possibilidade de que eles tinham ali... Gente, eu sei que eu vou ter que comentar um pouquinho dessas possibilidades, tá? Por mais que isso possa parecer não ter tanto valor agora, mas a gente só precisa entender esse contexto para vocês entenderem o porquê que eu acho muito difícil que o Marcelo escape do paredão, tá? E aí o João Pedro falou ali sobre a dificuldade de salvar o Marcelo do paredão, que era impossível. Disse aí o João Pedro, se eu salvo o Marcelo, quem vai pro paredão é eu, e eu não quero me fuder. E aí o Mike falou logo pra ele e concordou com ele, lógico que não. E aí o próprio João Pedro falou, eu não vou pro paredão, eu não quero ir pro paredão. Ele falou, o esquema é não ir pro paredão.
Guarda essa informação porque de manhã o Marcelo foi lá e ficou macetando na cabeça deles que eles tinham que dar imunidade para ele caso eles vencessem a prova do líder. Aí depois o Diogo ali bebeu um pouquinho, e aí conforme ele bebeu, ele se soltou. E aí conforme ele foi se soltando, ele foi falando, conforme ele foi se soltando, ele foi deixando a verdade sair também. Ele disse ali que as justificativas da Aline e do Vinícius na indicação da mira do líder eram muito fracas. Inclusive, ele disse ali que essa justificativa era falsa. E aí ele disse que... Eu vou ler o que ele escreveu, o que ele falou. A justificativa de botar a gente, eu e a Vilmoca, foi daquele jogo da primeira dinâmica que eles reconheceram que erraram. Para dar esse voto, eles se apegaram nessa primeira dinâmica. Isso não é real e não é sobre isso. Mas assim, Diogo, eles precisam de ter algum motivo. Não tem muito o que fazer. Foram vocês que acabaram entregando de bandeja na mão deles esse motivo. Então eles só estão fazendo esse motivo. Não tem muito mais o que fazer. E aí o Marcelo começou ali a dizer que eles agora são um grupão ali, pelo menos um grupo, né? E eles precisam se unir, porque o povo do lado de lá ia ficar em cima deles. E aí ele começou as promessas dele de fazer e acontecer. Disse ele, esses caras estão fodidos comigo, ainda mais agora que não tem cerveja. Eu vou pirar aqui dentro. Vai nada, homem, vai nada, tu não tem coragem. Nenhum deles tem coragem de fazer nada do que tá dizendo. Sabe por quê? Porque nenhum deles quer enfrentar o público. Nenhum deles tem coragem de enfrentar o público de verdade. Enquanto isso, a palhacinha lá fazendo polidense. Aí a Arliane viu ali e tal, tentou tirar o pai dela. E aí o pai dela viu lá. Aí falou pra ela, sai daí, menina, não sei o quê. Só que o pai não tava falando sério, dava pra ver isso na imagem. Só que muita gente começou a dizer que o pai tava brigando porque ela tava fazendo polidense, sensualizando e mostrando a raba. Mas não foi exatamente por isso, gente. Eu vi a cena toda. Ele tava brincando com ela e tal, e ele não ia, ele falou que não ia ficar pegando no pé dela. E ele não ficou mesmo, de fato, pegando no pé dela. Só que essa dança dela foi o que salvou a vida dela, inclusive. Porque a Graciane ali, você tá vendo que a Graciane tá bem ali, ela percebeu que a palhacinha tava passando mal, e aí chamou lá o pessoal que tava perto ali dele, do palhaço, e olha, vão lá, chamam lá, levem ela lá no confessionário porque ela não tá se sentindo bem. Mas em paralelo a isso tudo, o Diego e a Daniela Hipólito ali começaram a conversar, e aí os dois começaram a dizer ali que eles têm a percepção de que eles não estão sendo chamados para interagir muito com os demais dentro da casa. Disse aí a Daniela, hoje mais do que nunca eu percebi um negocinho. Ninguém chamou a gente para fazer absolutamente nada. E aí o Diego até falou, infelizmente, e a minha energia hoje não está boa. E aí, sabe uma coisa? Eu acho que é interessante no Diego Hipólito é o seguinte... O cara, ele tem um puta potencial de ser um vilão. E ele sabe disso. Não é aquela coisa tão apagada, não. O Diego Hipólito tem um puta potencial pra fazer isso. Mas o cara, ele fica nesse papel ali. Ai, não gostam de mim. Ai, tô me vitimizando aqui e tal. Isso não é legal pra ele. Isso nem combina com ele. Isso não é algo que ele devia fazer. Isso não é algo que ele deveria ficar ali toda hora falando e se vitimizando, gente. Não é. O Diego, ele devia se centrar nesse papel mesmo. É porque ele fica toda hora ali. Eu não me importo com isso. Se importa, cara. Se tu não te importasse, o queridômetro não ia falar nada pra você. Se isso realmente importasse, Diego, você não ficaria chateado com aquelas carinhas e o emoji que você recebe no queridômetro.
Porque você fica pensando muito no que as pessoas pensam de você. E você pensa tanto no que as pessoas pensam de você que você esquece de pensar em você mesmo. E quanto mais você esquece de pensar em você mesmo, você acaba deixando que outras pessoas façam isso por você. E aí você fica refém delas. Então, Diego, assim, não precisa ficar se vitimizando, não. Aí ele começou a dizer assim pra Daniela: ai, será se a gente é o culpado de a gente ficar sendo tratado desse jeito? Porque a gente tá tentando ali se aproximar das pessoas e tal. Aí ele começou a falar de novo do tal do queridômetro, que o queridômetro é um reflexo do que as pessoas pensam dele, e pensam dele da irmã e tal. E aí a Daniele falou: mas eu não quero sair do jogo, eu não tô afim de sair do jogo, eu não quero ir embora. Então se ele fica nessa vitimização, é chato. É chato a gente ter que comentar. E é um cara que tem um puta potencial, ele é um cara chato, como eu já falei pra vocês. Quem conhece o Diego Hipólito fora desse contexto sabe que ele rende alguma coisa. Aí ele precisa se soltar, não adianta ele ficar com esse negócio: ai, não gostam de mim, ai, não sei o quê. Esquece queridômetro, esquece emoji, esquece, manda pras cucuias quem tá pensando que você é isso, que você é aquilo, esquece, vai. Só aceita e vai, cara. Esquece, tá? O que estão pensando de você, que você vai ver a diferença que isso vai causar na sua vida. Mas ele fica assim. Isso, tá? Enquanto isso ali, a dona Vilma sentou ali com o Diogo, a Arliane, o Marcelo, e aí começaram a fazer uma certa fofoca. Inclusive, aí eles começaram ali a falar, né? A gente ainda vai votar numa dupla essa semana, né? E aí a dona Vilma falou assim: esse voto vai ser decisivo para muita coisa. Aí a dona Vilma então sugere que eles escolham alguém para votar e que, se botar no paredão, vai mesmo ir embora de lá. Olha, a dona Vilma tá começando a se revelar, tá começando a se mostrar, tá começando a aparecer. E eu tô achando interessante essa Vilma aí, né? Porque ela passou a semana inteira calada, sem dizer um ai. E tudo bem, né? Eu acho que talvez o reality realmente não seja pra ela. Mas ela já colocou isso aí, que eles precisam começar a combinar votos e tal. Aí pronto, levaram as meninas lá pro confessionário, a Raíssa foi lá pro confessionário, e aí ela foi pro atendimento médico, ela tava toda empolada, tava ali passando mal porque comeu camarão e ela não sabia que era alérgica a camarão. E aí o pai dela começou a chorar, começou a fazer todo um drama. E aí ele nem sabia que a própria filha era alérgica a camarão. Aí ele começou a dizer que começou a trancar a garganta dela, que ela estava muito empolada. Foi um choro e um drama. E aí todo mundo ali ficou ali ao redor dele. Gente, se fosse comigo, eu ia dizer: gente, pelo amor de Deus, sai, não fica aqui em cima de mim, porque é pior. Quanto mais gente numa hora dessas, é pior, porque a pessoa não pensa, a pessoa não, acaba ficando presa ali no meio desse contexto. A pessoa não pensa, a pessoa não reflete, não deixa ali outros pensamentos surgirem. E aí ele começou a chorar e tal. E aí eu acho que foi até o Diogo que falou e disse: fica tranquilo, que eles estão ali sendo cuidados pelos melhores profissionais, eles estão na Globo e não é qualquer coisa. Enfim, depois disso aí, voltando lá para as fofocas, né? A dona Vilma ali bebendo horrores. Acho que foi a Renata que se sentou ali, interagiram com a dona Vilma, perguntaram como é que a dona Vilma tava esses dias lá no BBB. Aí a dona Vilma disse que tava tudo bem, que ela tava ali curtindo estar no BBB. Aí perguntaram, né, se ela não tava cansada. Aí ela falou que ela tava acostumada, que ela era da noite mesmo, que ela costumava fazer muita coisa de noite. Aí começaram a falar ali sobre o tanto de gente. Ela falou que ela já tava acostumada a receber uma galera na casa dela também. Então ela disse que tava todo mundo ali acostumado, que ela tava acostumada com todo mundo, então pra ela tava de boa.
Aí quando as meninas saíram de lá, ela foi fazer uma fofoca com a Arleane. Ela disse pra Arleane, elas estão tentando me pescar. E aí ela começou a expressar esse ranço pelas meninas. Elas estão lambendo muito o lado de lá. Lembra que eu falei pra vocês que a Eva e a Renata, elas ainda não estão bem definidas qual é o lado que elas estão, pra onde elas estão indo? Era sobre isso que a dona Vilma se referia. Ela dizia que as meninas estão lambendo demais o lado de lá. E aí o Diogo, então, falou assim com ela, depois que ele se aproximou, e disse assim, vamos dar uma analisada amanhã, fora da festa. E hoje eles estão o dia inteiro observando o comportamento delas. Mas a dona Vilma começou a beber e a verdade começou a sair, né? Olha aí, dona Vilma, bebendo. Fazendo o que a dona Delma deveria ter feito, inclusive, né? Apostei minhas fichas na dona Delma. Se eu tivesse apostado o dinheiro, eu teria perdido meu dinheiro na dona Delma, né? Porque a dona Delma não entregou nada. Dona Delma ficou ali falando, prometeu a semana toda que ela queria beber, que ela era da bagaceira. Cadê a bagaceira, mulher? Tô esperando. Cadê a tua bagaceira, mulher? Entrega alguma coisa. Dona Vilma pelo menos entregou. Muita fofoca, mas entregou, né? Aí depois o Marcelo ali se sentou ao lado do Diogo e aí começaram a falar de estratégia. O Marcelo disse que ele tem muita dificuldade de ficar próximo de algumas pessoas da casa. Inclusive ele disse que queria ficar muito mais próximo do Edi, só que ele não podia porque tinha umas pessoas do lado do Edi que não dava para ficar perto. Não sei a quem ele se referia, porque infelizmente a única imagem da câmera aqui, pelo menos no momento que eu tava assistindo, era essa aí, não deu para saber qual era a dupla. Talvez hoje na edição do programa a gente veja isso, eles mostrem, tá? E aí o Diogo disse que eles precisam agora começar a definir um consenso entre eles, do grupo deles ali, para atacar, que eles precisam agora atacar o outro lado. Porque o outro lado já tem um grupo muito grande, e esse grupo muito grande vai ter a maioria dos votos, então eles precisam se juntar nesse momento. E ainda disse que do lado de lá tem muita gente deslumbrada e baba-ovo. Diogo falou isso do pessoal do lado de lá, né? Achei interessante como o Diogo falou essas coisas. A bebida entra e a verdade sai, né, Diogo? Se você fosse assim o tempo todo, talvez as pessoas tivessem tido uma outra visão de você. E aí depois o Marcelo revelou quais são os alvos e prioridades de voto dele. Em primeiro lugar, Matheus e Vitória. Em segundo lugar, Diego e Daniele. E aí ele falou assim, hoje qual é a dupla mais votada? Diego e Daniele, e eu vou votar neles. Qual é a segunda dupla mais votada? Vitória e Matheus. Só que aí depois ele começa a inverter, ele acha que Vitória e Matheus, se baterem no paredão, vão embora. Então provavelmente eles vão colocar ali o voto na Vitória e no Matheus. Ele tá ignorando por completo o conselho que a mulher deu pra ele, né? Então, né? Deixa ele ignorar por completo o conselho que a mulher deu pra ele, né? Ele destratou a mulher na frente de todo mundo hoje, imagina só. E aí o Diogo ficou observando ali a Renata, conversando com a mãe dele ali não estava muito confortável, depois fez um fingimento ali, deu uma risadinha, e ele só observando, só vendo ali essas interações, e aí depois ele fala assim para a mãe dele, as meninas que nunca trocaram uma ideia com os gêmeos, agora se aproximam deles e falam que eles são legais. E ainda fala assim, pra cima de Moá. Sério, gente, sério. Falando assim, pra cima de Moá. Eu acho interessante as pessoas acharem, né? Porque ontem todo mundo ficou shippando ele com uma menina lá. E se tivesse ouvido falar ele dizer isso pra cima de Moá, saberia assim, no mínimo, né, que esse rapaz não curte muito a fruta, ele prefere outra. Né? Eu acho que tá muito na cara, inclusive, né?
E aí depois o Marcelo ali já tinha bebido, começou a dizer que ele vai levar o caos pro Sincerão. Eu vou entregar o caos, que na hora da dinâmica, esses caras vão se preparar, porque eu vou falar o caos, vou falar tudo que eu tenho pra falar da Aline, vou falar tudo que eu tenho pra falar desse povo e tal. E eu aqui assistindo falando assim, cara, tu tá prometendo tanto que tu não vai entregar porra nenhuma. Tu vai ter medo na hora, não vai entregar nada. E como tu não tem carisma nenhum, é zero, é zero carisma. Quando tu começar a tentar aparecer desse jeito, o povo já tem ranço de você, já cria mais ranço ainda, e aí você já é eliminado com muita facilidade, né? Ele tá contando que ele vai ficar de todas as maneiras, e ele não sabe disso. Aí depois, o Diego ali, de novo com esse sofrimento. Ai, me aceitem, gostem de mim. Ele foi conversar ali com a Aline. Aí ele disse que ele estava se sentindo deslocado, perdido, que ele tem a sensação de que ele não se encaixa em nenhum lugar. Aí depois a Aline foi lá e consolou ele, disse que não era para ele se sentir desse jeito, que tava tudo bem e que ela gosta muito dele. Aí ele disse que queria muito ser amigo dela, que adora o jeito dela, adora o Vini, mas ele queria ser amigo dela pra sempre aqui fora e tal. Ficou trocando figurinhas pra depois ele próprio fazer fofoca lá com o Marcelo, né? Ele fez fofoca com o Marcelo depois. Aí a Raíssa voltou do atendimento médico, tomou o remédio, tava tudo bem, voltou a beber, inclusive, né? Eu fico querendo entender quem é que toma remédio para alergia e depois vai beber alguma coisa. Eu, pelo menos, não faria nunca isto. Depois de tomar remédio para alergia, porque normalmente esse tipo de remédio que eles dão para estancar uma reação alérgica é remédio na veia. Você toma um remédio na veia. Remédio de alergia na veia dá um sono imediato. Você fica morrendo de sono. E aí, eu simplesmente não faria isso. Eu simplesmente ia dormir. Mas ela ainda ficou um tempinho ali na festa, dançando, e o pai dela ali assistindo tudo isso, né? Aí depois o Diogo ali começou a falar algumas outras coisas desse negócio, desse grupo que tá se formando ali, e começar a comentar sobre isso e tal. Toda a fofoca dele aí só tem baba-ovo. E aí o Marcelo promete demais, continua prometendo ali que vai entregar muita coisa e não vai, né? Não vai mesmo. Mas o cara ontem se soltou horrores aí. Enquanto isso ali, os meninos começaram lá a dançar horrores, mas dançar horrores mesmo. Aí depois o Diego foi e se jogou pra cima do Matheus, disse que o Matheus é um cara muito bonito e tal. Só que o Matheus tem namorada, então, né, não vai adiantar de nada. Aí, no meio disso tudo, ele começou a lá falar com o Vinícius. E aí depois ele se sentou ali e foi começar a fazer fofoca com o Marcelo. E aí no meio dessa fofoca que ele foi fazer ali com o Marcelo, ele falou um monte de coisa ali da Aline. E ele disse ali que ele não gostou muito de algumas coisas. Ele se sentou ali primeiro e conversou com a dona Vilma. Aí ele disse que ele estava ali buscando aceitação, que ele estava procurando a aceitação da dona Vilma. E desde o início, sem ela saber, porque ele tinha gostado dela e tal. Aí a dona Vilma disse ali que ele é lindo, que ele não precisa de malabarismos para ser aceito, e que ele é um querido, que as pessoas gostam dele, e que ela gosta dele não como atleta, mas como pessoa, e que ele pode ficar à vontade, que ele não precisa fazer malabarismos para que ninguém goste dele, que ele só seja natural e tal, e que só fale o que ele queira falar. E assim você percebe que ele fica nessa coisa de aceitação ou não, e ele simplesmente não olha, mas não olha pro que ele tem. Se ele olhasse pro que ele tem, seria muito interessante, ele seria um jogador interessante. Aí de novo o Marcelo ali disse que ele vai causar o caos no Sincerão, que ele disse isso aqui: o que eu vou falar pro Vinícius e pra Aline na segunda-feira, se eu tiver na dinâmica, eles não vão nem acreditar.
Aí eu fico pensando assim, mas tu vai falar o quê, Marcelo? Só tu mandar um detetive investigar a vida deles, né? Porque não tem o que você falar deles. Vocês estão no jogo. Você foi lá e apontou eles te devolveram um apontamento. Não há nada de errado com isso, inclusive. E aí depois o Diego ali disse que ele tem ali toda a sinceridade, que ele gosta de ser sincero com as pessoas. E aí ele disse que a palavra dele é muito maior do que um contrato e que se ele deu a palavra dele, ele vai cumprir. E aí ele começou a reclamar da Aline e do Vinícius. Disse ele pro Marcelo. E aí o Marcelo, né, já mudou de ideia com relação ao voto. Porque aí ele já entendeu que talvez, caso ele fique, seja interessante buscar o Diego pro lado dele. Olha o que foi que o Diego disse. O Diego disse assim: eu coloquei eles, o Vinícius e a Aline, no meu pedestal no primeiro dia. E eles foram se justificar muito pra mim. Mas eu não tô nem aí pra eles de verdade. Foi o próprio Diego que falou isso pro Marcelo. Ele tava falando, gente, com relação ao VIP, tá? Porque a Aline e o Vinícius não escolheram ele e a irmã pro VIP. E sim, ele esperava ser escolhido. Não adianta ele negar que não, porque ele esperava ser escolhido. Mas ele tá ali fazendo esse papel. Então foi a partir disso aí que o negócio começou já a mudar um pouquinho ali pro Marcelo. Por isso que o Marcelo agora resolveu centrar um pouquinho mais no Matheus e na Vitória do que no Diego e na Daniele. Por quê? Porque ele já entendeu que talvez em algum outro momento seja melhor contar com esse votinho aí do Diego em cima lá da menina, da Aline. E eu acho que se ele permanecer no jogo, ele não tá sendo burro de fazer isso. Pelo menos uma estratégia esse homem tá acertando. Pelo menos isso. Mas o Diego bebeu e se soltou e ficou assim. Falou e falou o que mais precisava. Disse ali o que ele tinha que falar e tal. E continuou ali. Enfim, gente, foi a madrugada toda assim. Esse chororô aí do Diego. Aí em outro momento da conversa, da festa, o Vinícius foi conversar com um dos irmãos. Eu nem sei se é o João Pedro ou o João Gabriel, nem dá pra saber, né? Porque da edição de camisa de manga comprida não dá pra ver. Aí ele garante pros dois que eles não vão indicar os dois e que eles só colocaram ali os dois na dinâmica por causa da necessidade. Ela precisava e tudo, não tinha muito mais o que fazer e só por isso. Tá? Então, assim, foi só essa razão e não tinha muito mais o que fazer, não tinha muito mais o que falar, enfim. E que o problema que eles tinham era com a Aline, mais no que dependesse dele, a Aline não os indicaria para o paredão e que eles não são a opção. E aí depois ele até fez a pergunta: quem vocês indicariam para o paredão? E aí ele obviamente não respondeu, né? Ele disse assim: se nós fôssemos líderes, nós iríamos colocar a Vitória e o Matheus. Só que a gente está conversando ainda. E aí o Vinícius até fala: como a gente está como dupla e a gente quer se proteger, às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não quer fazer aquilo. Às vezes a gente está falando uma coisa justamente só por causa de outra pessoa. Então ele falou assim: eu tenho que proteger ela e ela tem que me proteger. Mas vocês, os dois, os gêmeos, não vão pelo líder direto para o paredão. Ele garantiu que os líderes não indicariam os gêmeos. Aí depois um deles levou também essa informação para o Mike e para o Gabriel. E aí eles começaram a discutir esses cenários. E aí o menino lá fez essa pergunta. Eu acho que nem lembro quem foi que fez essa pergunta. Mas eu anotei aqui, tá? Foi o Gabriel, desculpa. O Gabriel que fez isso aqui. Ele falou assim: entre 4 pessoas, você acha que quem eles deveriam colocar no paredão?
E aí o Mike começou a pensar e disse que ele não sabe como é que o público tá reagindo aqui fora, ainda é muito cedo para saber disso. Mas eles acham que se eles pegassem o anjo, eles tinham que dar a imunidade ali para uma pessoa. E no primeiro momento eles disseram que talvez fosse para Tamires e para Camila. Isso eles falando ali na festa, né? Pensando ali na Tamires e na Camila, tá? Isso que eles falando ali. Aí depois, em outro momento, o Vinícius foi lá e começou a conversar com a Arliane, com a Aline, e falou ali que o Diogo é ator, que bem ou mal, se ele sair, ele tem a carreira dele de ator e isso pode continuar aqui fora, mas a Arliane sonhou a vida inteira em estar no Big Brother, assim como eles, então que eles pensassem melhor em quem que eles vão indicar para botar no paredão e tal. Ele meio que tentou forçar a barra para a Aline colocar o Diogo e a Dona Vilma. Porque se o Diogo sair com a Dona Vilma, o Diogo tem a carreira dele de ator. Agora, se a Arliane sair, ela não tem nada. Ela não tem nada porque ela não quer, né? Porque se ela tivesse uma profissão, não teria tanto problema. Aí depois o Diogo foi lá falar com o Marcelo, reclamou da organização da casa, que a casa tava suja, não sei lá o quê. Aí depois ele foi conversar com o Mike, disse ali que tinha muito baba-ovo na casa e que a coisa tava muito ali em cima e que as pessoas estão muito querendo puxar muito saco. Aí depois a festa terminou hoje de manhã, já eram umas 6 horas da manhã. E aí eles estavam tomando banho quando o Diogo falou que ele viu que tinha muito baba-ovo em cima das pessoas e que ele hoje ia dar vômito para todo mundo no queridômetro. Nem sei se o queridômetro saiu antes de terminar o vídeo, a gente vai dar uma olhadinha lá. E aí ele fala assim, cara, tem muito baba-ovo, eu vou botar ânsia de vômito em várias pessoas que estão ali sendo falsas. E aí o Mike sugeriu pro Diogo uma estratégia. Eu vou botar alvo em todo mundo. Muito mais fácil, muito mais simples. E aí o Diogo prometeu que a partir de segunda-feira, tá? Ainda faltam 2 dias. Que ele vai ali mudar a atitude dele na casa. E aí ele fala assim, tem pessoas que estão na xepa com a gente que não estão com a gente de jeito nenhum. Estão fazendo um esforço para estar e eu percebo isso. Mas ninguém quer ficar na xepa, né, Diogo? Ninguém nunca quer ficar na xepa. Só fica na xepa porque perdeu a prova. Só fica na xepa porque perdeu a prova. Ninguém quer ficar na xepa, né? Ninguém, inclusive, pensa nisso. Você só fica lá porque não tem jogo mesmo. Só fica lá porque não ganhou o jogo. Aí lá no quarto líder, a Aline começou a dizer pro Vinícius que tá na hora dele se controlar mais, porque tá abrindo demais o jogo para todo mundo, e que todo mundo chega ali para eles e pergunta qual é a escala de prioridade, e aí ela fala que o jogo deles está muito aberto. O Vinícius concorda que eles estão abrindo demais o jogo, que eles precisam fechar mais esse jogo, que eles não precisam ficar falando ali e parar de ficar falando de jogo com outras pessoas e que eles só precisam conversar entre eles para tomarem determinadas decisões e pronto. Ninguém precisa ficar sabendo do que eles estão fazendo ou do que eles estão decidindo. Inclusive, né, a Arliane, né, se eles parassem de ficar conversando ali com a Arliane toda hora, eles não precisariam ficar pensando quem eles vão colocar pro paredão. E seja lá como for, me parece que a Aline não ficou muito movida com os pedidos do Vinícius. Me parece que ela está muito disposta a colocar o Marcelo e a Arliane no paredão, tá?
Aí hoje de manhã o Matheus começou a discutir ali com a Tamires e a Vitória sobre a imunidade do Anjo, que ele queria imunizar o Diego e a Dani, só que se eles fizessem isso eles também estavam se colocando como alvo. Aí a Tamires concordou que se isso fosse acontecer, elas não dariam imunidade nem pro Diego nem pra Dani, porque elas seriam colocadas no paredão no lugar deles e tal. E aí eles ficaram pensando numa série de coisas ali sobre o anjo. Eu não vou ficar aprofundando mais, gente, porque a prova já foi definida, então já tá tudo certo. Mas eles têm essa percepção de que se eles colocarem o anjo, mudarem ali e derem, por exemplo, para o alvo da casa, eles vão no lugar do alvo da casa. Então ninguém vai dar um anjo para o Marcelo. Isto é impossível de acontecer. E aí o Mike e o Gabriel conversaram hoje sobre quem eles iam dar prioridade caso eles vencessem a prova do anjo. E aí os dois concordaram que os irmãos gêmeos são prioridades para ele. E depois deles o Diogo e a dona Vilma. E só aí, quem sabe, talvez, né? Marcelo e a Arliane. Ou seja, o Marcelo e a Arliane não quer assim muita proximidade com eles, né? E já ficou certo. Aí lá na academia eles colocaram os bonequinhos, né? Hoje já amanheceu de manhã ali os bonequinhos deles e tal. E aí a Vitória disse que na visão dela o mais votado pela casa vai ser a Dani e o Diego Hipólito. E que depois vai ser o Diogo e a dona Vilma. Então eles ficaram pensando quem eles votariam agora no paredão. E aí eles chegaram à conclusão de que o paredão vai ser o Edi e a Raíssa, o Arliane e a Marcelo, o Diego e a Dani, o Diogo e a Vilma. Então eles concordaram ali que eles precisam votar no Diogo e na Vilma caso eles não estejam no paredão. Então começaram a fazer toda uma estratégia, um desenho ali da estratégia do que eles pretendem fazer. Aí o Matheus então sugere colocar a Raíssa e o Edi no monstro, só que a Graciane disse ali que a menina não estava bem, então ela não ia aguentar ficar no monstro e tal. Aí depois a Graciane disse que o Diogo tava ali, toda uma estratégia de jogo, que ele até nas roupas que ele estava vestindo, ele tava ali pensando em todos os detalhes. Não, gente, ele não tá pensando em todos os detalhes, não. Ele tá até jogando, mas não tá pensando em todos os detalhes, não. E ele não levou as roupas e não tá vestindo roupas pensando nesses detalhes, ao contrário. Ele simplesmente só tá pensando em salvar a própria pele, como todo mundo lá dentro está pensando. Então não tem mais o que fazer. Mas enfim, os irmãos começaram ali a pensar em quem eles iam imunizar. Ficaram horas pensando ali em quem eles iam falar, em quem eles iam botar a imunidade. Ficaram horas ali decidindo. E aí um deles disse ali, se eu botar o Marcelo, o Diogo vai ficar meio chateado. E aí o João Gabriel decidiu que era melhor imunizar o Mike e o Gabriel, que era justamente uma neutralidade ali. Nenhum e nem outro. E aí o Mike começou a alertar para ele, tá? Que ele tomasse um pouco de cuidado e tal, porque podia chatear um ou outro lado. No final das contas, ele disse que também não seria uma boa imunizar o Marcelo e a Arliane. Aí depois começaram a comentar uma série de outras coisas, os gêmeos ali começaram a discutir, aí o Marcelo começou a falar ali sobre as opções que ele tinha pra cima do Edi, aí o Edi falou que se ele ganhasse a prova, ele ia dar imunidade pro casal. Primeiro, né, a filha dele não tinha que ter gritado tanto na hora de resolver a prova. Aí ele falou um monte de coisa lá que nem eu lembro o que foi que ele falou. Aí depois, lá fora, eles se reuniram no grupo deles, né? Começaram ali a pensar em opções de votos. Quem é que eles vão votar ali pro paredão? Quem é que eles iam votar ali pro paredão e tal?
como é que as coisas iam acontecer. E aí eles foram para a academia começar a fazer toda essa movimentação. O João não queriam dar a imunidade para o Marcelo e para a Arleane. E aí o Marcelo disse que dar a imunidade pro Mike e pro Gabriel era um tiro no pé, porque os dois não estão no risco, que tinha que dar a imunidade para eles, porque eles estão no risco e tal. Marcelo ali tentou de todas as formas manipularem ali. E aí eles começaram a falar sobre os votos. Disse o Marcelo que ele queria votar na Camila e na Tamires e que ficaria assim. Só que aí ele foi e se levantou e jogou ali na frente de todo mundo sem ter conversado com a mulher. Aí a mulher falou assim, não, eu não concordo com isso, porque a gente tem que conversar, você não tá jogando sozinho aqui. E aí ele começou a dizer assim pra Arleane, você tem que ouvir a voz da experiência. Ele distratou a mulher na frente de todo mundo, tá? Na frente de todo mundo. E aí o Marcelo separou ali o quadro de como é que as coisas iam acontecer e tal, de como é que ele ia montar essa estrutura. E aí ele disse ali que isso aqui não apoia a gente, ele começou a apontar aí, esse grupão aí em cima não apoia a gente, só apoia a gente esse pessoal aqui de baixo e tal. Então ele disse que ele quer colocar essa galera aí pra cima toda no paredão, e que essa galera aqui pra baixo, e que imunizar o Mike e o Gabriel seria errado, porque ia ser um tiro no pé, porque eles são os alvos, então eles que tinham que ser os imunizados e não os outros. E aí ele colocou toda uma coisa na cabeça ali do menino, né, do João Gabriel. E aí depois ele foi lá dizer que o público deve estar gostando do que ele está fazendo, então que ele tem certeza que ele vai voltar, então que ele precisa colocar no paredão alguém que ele tem certeza que vai sair. O Marcelo está cometendo o maior dos erros do reality show. A certeza. Como é que ele vai ter certeza de algo que ele não pôde medir? Ele não sabe como é que o público está reagindo a ele. Então ele já está indo com muita sede ao pote. Aí depois ele começou a falar das prioridades de voto dele. Ele disse ali que a prioridade de voto nele ali é justamente na Vitória e no Matheus. E disse que os dois estão no mundo da lua. Aí depois ele se sentou ali com a Arleane, resolveu ali o impasse. E aí ele disse ali que as duas mudaram de uma forma inacreditável com eles, depois de tudo que eles viveram na xepa, que por isso ele votaria nas duas e tal. E aí a Arleane disse, mas essa é uma decisão que você tem que contar comigo, antes você não pode tomar sozinho e tal, porque você não tá jogando sozinho. E aí ela falou um monte de coisa ali e tal, mas enfim, ele desautorizou a mulher na frente de todo mundo. E aí ele acha que o público deve estar gostando disso, né? Deve estar amando isso. Enquanto isso, lá no quarto Nordeste, churrasquinho de Diogo. As meninas disseram que ele é robótico e programado, que ele fica olhando, dando olharezinhos para elas, olhares estranhos, e que ele é forçado demais. E aí ele disse... e elas perguntaram, será que ele é ator desde novinho? E que ele é forçado, muito forçado. E aí a Camila e as demais ali dentro do quarto começaram a dizer ali que ele tá atuando ali dentro da casa no apoio que ele tá dando ao palhaço. E que ele fez uma cena toda ali para apoiar o palhaço e que isso não era de verdade. E aí o Matheus disse que não tá colando o que o Diogo tá fazendo. Aí depois eles começaram a falar ali sobre desafetos. Aí eles começaram a sugerir que a Vilma e o Diogo são opções para o monstro e tal. Como se assim eles fossem ganhar. É o tipo da coisa que eu vou pular um pouquinho aqui, gente. Mas as meninas ali disseram que a Vitória era opção de voto para ir direto pro paredão, tá? Aí ela começou a chorar, começou ali a dizer que não estava querendo ir pro paredão e tal, que ela não estava pensando nisso. Foi chato, gente, foi chato ver ela chorando aí por essas coisas. Eu tive que comentar todo esse anterior para vocês entenderem a prova e o que aconteceu depois da prova, né?
Vamos só trocar a imagem aqui para vocês entenderem melhor, né? Gente, foi muita coisa, e eu falei para vocês, 3 vídeos por dia já não vai estar dando para fazer tanta coisa. Mas, enfim, a gente já falou uma parte de madrugada, que foi quando a gente estava online. E a gente ainda tem outra coisa para falar para vocês quando a gente estiver aqui mais tarde, tá? Porque é muita coisa ainda pela frente, tá? Então, o que que nós temos aqui agora? Nós temos... Primeiro aqui, a prova do anjo, tá? Eu tô mostrando aí a dinâmica, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. E de novo o negócio saiu do lugar. Gente do céu. Ai, deixa eu buscar de novo esse aplicativo aqui. É sério, esse aplicativo me tira do sério. Ah, mas por que que eu não troco? Gente, eu já testei tanto aplicativo para fazer gravação. Já testei tanto aplicativo aqui para fazer esse trabalho que às vezes... Eu mesmo assim fico chateado. E as melhores opções são pagas. E eu ainda não estou recebendo tanta grana do YouTube para fazer um investimento tão alto desses, tá? Tem um pouco fazendo essa grana, né? Tá aqui a prova do anjo. Tá uma prova do anjo simples. Começou umas 2 horas da tarde, tá? E aí teve todo um sorteio ali, passou ali como é que seria a prova. Um ia ficar pendurado ali para servir de pegador e o outro ia ficar controlando isso. E eles tinham que pegar um ingrediente de cada aí do patrocinador. O lúpulo, a levedura, a água e o negócio lá. Essa era o malte. Esses 4 aí. E cada um deles tinha uma pontuação diferente, né? E eles colocaram, inclusive, na ordem da pontuação. O verde era que tinha a menor pontuação e o vermelho era o que tinha a maior. Isso era, inclusive, bem lógico de ver, né? Ao longo da prova, poucos perceberam isso. Então, era o lúpulo, a água, o malte e a levedura. Tinha que pegar todos eles, passar por aquela janelinha e aí colocar dentro de uma caixa. No meio da prova ia apitar um sinal que eles tinham que apertar um desses 3 botões. Cada um deles teria uma consequência, que poderia ser positiva ou negativa. As consequências positivas eram desacelerar a base giratória, então facilitaria para pegar mais para eles, ou aumentar 30 segundos no tempo. E a consequência negativa seria espirrar um monte de gás ali, que impediria eles de enxergarem o que eles estavam pegando. Praticamente umas 2 pessoas só que tiraram consequências negativas, o resto foi tudo mais positivo. E aí rolou o sorteio, que ficou definido assim: o palhaço e a palhacinha primeiro, o João no segundo, Graciane e Giovanni em terceiro, Eva e Renato em quarto, Arliane e Marcelo em quinto, Camila e Tamires em sexto, Mike e Gabriel em sétimo, Dani e Diego em oitavos, tá? Para jogar. E aí eles separaram. Quem ia jogar ia pro quarto Nordeste, quem ia jogar ia pro quarto anos 50, quem não ia ficar no quarto Nordeste, e fizeram toda ali a distribuição das pessoas. Primeiro aí a jogar foi justamente o palhaço e a palhacinha. E, gente, ô menina ruim de orientação. Oh, meu Deus! Assim, eles anularam a prova, só para começar. E aí ela gritando ali de um lado, me coloca pra cá, mais pra cá, mais pra cá pro outro. Ela não dizia se era pra frente, pra trás, se era pra esquerda, se era pra direita. Ela não falava nada com nada. Então, assim, nem ela sabia como orientar o pai dela, tá? Ela não sabia como como orientar, como dizer e como se encaixar aí. Foi um desastre a prova dela. Aí tirou uma consequência negativa, aí ela se perdeu mais ainda, aí ela começou a gritar ali, e aí ele começou a dizer pra ela, mas como é que eu vou fazer se você não me fala o que é pra fazer? Como é que eu vou, pra onde eu vou se você não me fala pra onde é pra ir e tal? Tipo, ela deixou ele completamente perdido. Porque ela não dizia, tanto que você vê que ele quase fica perdido ali nos controles. Então, eles não completaram a prova. Era obrigatório ter os 4 elementos dentro da caixa, pelo menos um de cada.
mas ela não conseguiu e eles foram eliminados. Aí ela começou a chorar porque não conseguiu concluir a prova corretamente. Aí depois, lá no quarto Nordeste, ele foi explicar ali o que tinha acontecido. Aí foi a vez dos irmãos. O João. Aí o João, também no primeiro momento, não conseguiram se entender com a máquina. E aí, quando um deles entrou lá e falou, eu não consigo pegar com os pés, né? Não tem como você pegar com os pés, eles amarraram os pés. Era só com as mãos mesmo. E aí eles não começaram, uns falavam, vai para a direita, aí o equipamento ia para a esquerda e tal. Porque o primeiro momento da prova, você tinha que entender essa diferença. O joystick, eles não estavam se vendo. O joystick ia para um lado, se ele apontava para a direita, a máquina ia para a esquerda. Então ele tinha que saber que ele tinha que dizer, olha, por onde você está apontando aí? Eu estou te apontando para a direita. Então aponta para o outro lado, aponta para a esquerda. Ou então, se você está me apontando para a esquerda, aponta para a direita. Mas assim, se você está me apontando para frente, eu estou indo para trás, então inverte. Porque é assim que o negócio funcionava. Eles fizeram de propósito, eles inverteram os controles, gente, de propósito, tá? Justamente para causar confusão. Mas foram os primeiros a conseguirem completar a prova corretamente, tá? Eles completaram essa prova aí em 5 minutos e fizeram 190 pontos, tá? Foram os primeiros a pontuar. Eles tiraram aí 10 pontos com lúpulos, 20 pontos com a água, 30 pontos com malte e 50 pontos na levedura. Aí depois foi a Graciane com a irmã. As duas já tiveram uma comunicação melhor, a Graciane orientou muito melhor. De fato, a Graciane entendeu que os controles estavam invertidos, então ela falou assim com a irmã, você está me puxando para um lado, eu estou indo para outro. Então ela perguntou, para onde você está me puxando? E a irmã disse, então elas iam conversando e aí foi dando certo. Dessa forma aí, as duas conseguiram concluir a prova, só que a Graciane se perdeu muito ali na hora de subir, porque ela ficou girando o negócio e então ela não conseguiu se equilibrar. É muito grande, né? Ela é muito grande para se equilibrar ali no negócio e no final das contas elas fizeram a mesma pontuação dos irmãos. Só que elas ficaram na liderança porque elas empataram com ele na levedura e passaram na frente dele no malte, que era um critério de desempate. Esse era o critério, tá bom? Aí depois foi Eva e Renata, que de fato começou a entender como a prova funcionava e entender como aquilo era, porque estava tudo invertido. Então as duas tiveram uma comunicação muito boa, fizeram a prova muito bem, elas entenderam que tinham que pegar bastante do vermelho, foram as primeiras que tiveram esse insight, o vermelho dá mais. E aí elas concluíram a prova, tiraram uma consequência negativa, mas concluíram a prova com assim muita destreza e comunicação perfeita. Isso era uma prova de comunicação e entendimento das direções. Se você não soubesse as direções, gente, você ficaria perdido ali. E se você não entendesse que estava invertido, era pior ainda. E foi o caso aí de muita gente. No final das contas, elas passaram para 680 pontos e mandaram aí os gêmeos e a Graciane lá para baixo e já não tinha mais chances para eles. Aí foi o Marcelo e a Arliane, o jogador que entende demais de jogo, que se acha demais, achou que dominava o jogo. Nos primeiros momentos ele não quis dar ouvido para o que a mulher dele estava dizendo, tá? Foi só depois que ela dominou o jogo e ela conseguiu fazer o negócio andar. E ela dizia, me desce com os caralho, porra, me coloca pra cima, cara, me puxa pra cá. E eu fiquei pensando assim, como é que esses caras se tratam na intimidade? Porque olha ela falando assim essas coisas, desce com caralho, desce com tudo.
ela foi gritando ali e tal. Eles fizeram só 300 pontos ali, tá? Foi suficiente para colocá-los em segundo lugar naquele momento, mas não o suficiente para ganhar. E aí na volta eles queriam entrar no quarto Nordeste para dizer como é que era a prova, para quem ainda ia fazer. Aí a produção mandou eles uma atenção e mandou eles de volta lá para o quarto Nordeste. Aí foi a Camila e a Tamires, que também entenderam que elas precisavam ter uma comunicação muito boa. E aí elas tiveram uma estratégia que foi interessante, que inclusive foi copiada pelos meninos na sequência. Elas resolveram ficar ali muito perto da janelinha, todas elas. Todas as vezes elas ficaram ali. Quando a Tamires achou uma posição, que achou bem rápido, ela começou a jogar ali o negócio pra... Gente, eu apertei o botão errado aqui, tá? Gente, às vezes a gente aperta um botãozinho errado aqui, aí a gente tira a imagem. Mas a estratégia dela foi o quê? Ficar no mesmo cantinho todo o tempo e não sair daquele canto. É uma estratégia inteligente dentro dessa prova, porque quanto mais você se mexe ali, quanto mais você fica saindo de um lugar para outro, quanto mais você fica de um lugar aqui, de um lugar ali, me coloca de um lugar aqui, me bota para outro lugar ali e tal, você fica completamente perdido. E as meninas não, elas foram bem inteligentes nesse sentido. Então ali a Camila e a Tamires resolveram ficar ali só no canto perto da janela, e elas desciam ali perto da janela, pegavam as coisas e pegaram bastante elementos. No final das contas, elas fizeram ali 540 pontos e mandaram o jogadorzaço para o quarto lugar. No terceiro, aliás, né? Aí vieram os meninos que fizeram a mesma estratégia. Só que o menino lá, ele é grandão, ele é altão, né? Então ele tem um braço grandão. Ele conseguiu com muito mais facilidade. Então ele entendeu que ele tinha que pegar o vermelho. Ele percebeu que o vermelho era muito mais importante. Então assim, ele ficou só desse canto perto da janelinha, mas como ele tem um bração, ele foi lá e pegou muito vermelho, ó. Ele foi e pegou o máximo de vermelho que ele podia pegar. Olha aí o tanto de caixa que ele estava enchendo. Ele ainda teve uma consequência positiva de 30 segundos. O cara ainda se deu bem nessa prova. E aí eles fizeram assim 500 pontos só no vermelho. Mais 210 pontos no malte. E aí, gente, já não tinha mais para ninguém. Eles já tinham se tornado os campeões. Eles tinham 970 pontos aqui, tá? Aí a Daniela Hipólito e o Diego Hipólito. O Diego reclamou um pouquinho, ele disse que estava desconfortável. E aí, quando ele entrou ali na sala para fazer a prova, ele começou a dizer que ele estava sofrendo com pânico ali, que ele não ouvia a voz de ninguém e tal. Aí o Tadeu disse que eles iam tirar o Diego, eles iam trocar, né, de posição. Aí o Tadeu falou e ele disse, não, quanto tempo é a prova? 5 minutos eu aguento e tal. E aí eles fizeram da mesma estratégia, tá? Os dois ficaram no mesmo canto perto da janela. E só que o problema do Diego ele se concentrou demais nos elementos de baixo valor. Ele se concentrou muito nesses elementos aí. E ele ainda teve tempo extra de 30 segundos. Só que ele quase não pegou. Ele tinha que ter pegado o vermelho. Ele não tinha que ter pegado elementos de baixo valor. Eles não sabiam da pontuação, tá? Mas nós sabíamos da pontuação. Nós sabíamos que a pontuação era muito maior do que para os outros elementos. O vermelho fazia muita diferença. No final das contas, esse foi o placar final. Mike e Gabriel em primeiro lugar, Eve e Renata em segundo lugar, Diego e Daniele em terceiro lugar. A partir daí, as coisas já eram bem ruins, né? Marcelo e Arliane, o grande jogador, ficou em quinto lugar. Dá pra ver, né? O cara tão jogador que acabou se estrepando todo ali. Falei pra vocês, gente, na primeira curva que esse homem pegar, ele vai se dar mal.
Aí, na hora de anunciar o resultado, Tadeu chamou todo mundo ali, chamou as 3 duplas que tiveram o melhor desempenho, aí revelou o resultado. Mike e Gabriel, os campeões aí, os primeiros líderes da temporada. Aí os dois comemoraram bastante, que foram os campeões, e olha a cara de raiva do Diego Hipólito. Ele até falou para a irmã dele que ele tinha uma sensação que ele sabia que o vermelho valia mais. Mas não pegou o vermelho, né, Diego? Você devia ter pegado o vermelho, homem. Se tivesse pegado o vermelho, talvez você tivesse ganhado, porque você pegou bastante pontuação dos outros. Se tivesse pegado uns 5 vermelhos, você teria vencido deles, porque você teria muito mais pontuação que eles. Mas olha aí ele tentando disfarçar que não estava com raiva. Olha aí a cara do Diego. Mas a Dani falou, Diego, pelo menos a gente competiu, pelo menos a gente foi e concluiu a prova. Isso foi importante. Olha aí a palhacinha vendo que ela não deixou o pai fazer a prova, né? Aí, no final das contas, Tadeu pediu para os dois escolherem 2 duplas que iam para o almoço do anjo amanhã de tarde. E aí, na hora que ele pede, olha só quem se joga na frente. Pois é, né, Marcelo? Você tava ali já tá querendo lamber os dois, né? Você falou que era um tiro, que é um tiro perdido jogar nos dois a imunidade, né? Pois os dois ganharam a imunidade. Aí agora você tá querendo, né? Você tá querendo que os dois deem imunidade pra você, homem, né? Olha o que um puxa-saquismo não faz. Só que ele escolheu os gêmeos e escolheu ali pra ir com eles pro almoço do anjo, os gêmeos e se eu não me engano, quem foi que ele escolheu? O Diogo e a Vilma, tá? Os dois as 2 duplas para irem com eles pro anjo, e deu o monstro pro Diego e pra Daniele. Pronto, gente. Esse sim foi o resumo do resumo que eu podia trazer. Olha a cara do Diogo. O cara tava muito puto, gente. Dá pra ver aí na cara dele. Ele ficou puto. Ele se controlou pra não surtar. Mas ele tava puto da vida porque ele tava de monstro. E eu vi essa cena, gente, eu tava rindo. E olha a cara do Marcelo descobrindo que ele não vai ganhar imunidade nenhuma. Mas vai tentar. Ele vai tentar, vai dizer ali que é um desperdício dar ali pros gêmeos, não sei o quê, que os gêmeos não estão no alvo e tinha que dar pra ele porque ele tá no alvo da casa, não sei o quê. Vocês vão ver o que ele vai fazer aí pra conseguir essa imunidade. No próximo vídeo eu conto isso pra vocês. Mas esse homem, é o que eu falei pra vocês, gente. Ele vai se estrepar na primeira curva. Não vai. Muita gente, vocês podem achar que esse homem vai render alguma coisa. Esse homem não vai render mais do que ele já tá rendendo aí. Lamento pela mulher dele, tá? Lamento muito pela mulher dele, mas acho que ele vai ser o primeiro eliminado, tá? Acho que ele vai ser o primeiro eliminado, não tem muito mais o que fazer e acho que não tem muito mais o que eles possam fazer. Inclusive, a mulher dele falou ainda agora, né, que se ela estivesse jogando sozinha, e ela jogou isso na cara dele, ela não ia pro paredão. Ela tá indo pro paredão por causa do marido. Dorme com essa, né, homem? Dorme com essa. Eu acho que esses dois ainda vão se separar, gente. Eu tô achando que esses dois não vão se aguentar por muito tempo, viu? Tô achando aí que esses dois não vão mesmo se aguentar por muito tempo. Deixa eu procurar, eu tô só procurando aqui o queridômetro para saber se o Diogo cumpriu a promessa dele, né? E se saiu o queridômetro, porque até o momento que eu vi, ainda não tinha saído o queridômetro, tá? Pelo menos aqui no site do G-Show não saiu. Enfim, gente, essa foi a prova do anjo. E aí, o jogo vai mudar? Vamos ver o que é que o Marcelo vai fazer. Mas gostei que pelo menos a Arliane jogou na cara dele que se ela estivesse sozinha, ela não ia pro paredão, mas ele vai eliminar a própria mulher por causa desse jeitão dele. Daqui a pouco a gente tá de volta e te conta mais sobre isso, tá certo?
Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.